O Brasil está diante da sua maior crise sanitária e hospitalar de todos os tempos. 300 mil mortos. Esse é o saldo do Covid até a última quarta-feira. Esse número acabou criando aí um grande conflito nos meios empresariais e políticos do país. O setor empresarial reagiu com uma carta dos principais banqueiros brasileiros e diversos empresários, e o meio político também se movimentou com falas aí do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, atacando inclusive o negacionismo, e com falas também do presidente da Câmara dos Deputados, que diz que um sinal amarelo está ligado. A movimentação no Congresso Nacional, na verdade, ela vem da movimentação do mundo empresarial. A carta dos banqueiros e dos empresários, que foi divulgada e lançada no último domingo, acabou acendendo essa luz amarela tão citada no discurso feito pelo presidente Lira na sessão da última quarta-feira na Câmara dos Deputados. O movimento no mundo político foi tão intenso que o presidente Jair Bolsonaro teve que fazer algumas mudanças aí no seu figurino e na sua fala. Pressionado pelo mundo empresarial e pelo mundo político, o presidente da República foi à TV fazer o seu quarto pronunciamento dirigido ao povo brasileiro, aí já com mudanças na sua fala e mudança nas suas defesas. O Bolsonaro do pronunciamento não era o mesmo Bolsonaro que, na porta do Palácio da Alvorada, conversa com seus seguidores e ataca o isolamento social, o uso de máscaras e de proteção perante o Covid. Bolsonaro reconheceu a gravidade da situação, citou inclusive as novas vertentes aí do vírus e falou inclusive da urgência das medidas serem tomadas. O pronunciamento do presidente, do meu ponto de vista, foi um pronunciamento forçado pela situação política em que vive. Um pronunciamento aí sob pressão do parlamento e sob pressão dos principais empresários do Brasil. No meu entendimento, o mundo empresarial que avalizava Bolsonaro começa a sair desse aval, começa a abandonar o presidente diante da situação caótica em que o país está vivendo. O que se percebe até agora é uma falta de coordenação geral no Plano Nacional de Imunização. Bolsonaro optou ali pelo confronto, por jogar governadores, prefeitos contra as suas populações, optou aí por tratar a pandemia de forma minimizada e tentar reverter aí a situação econômica em razão das medidas de proteção. O discurso do presidente, até certo ponto, agradou muito aí os quase 28% que apresentavam favoráveis aí à sua performance. Só que a partir do momento em que o número de mortos cresceu, a falta de leitos de UTI avançou nas principais capitais do Brasil, esse número do presidente começou a minguar. Na última pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, o presidente conta apenas com 18, 19% de seguidores fiéis, que estão com ele a qualquer custo, que aprovam o seu discurso, mesmo a narrativa falsa em relação à pandemia, e que não vão deixá-lo por forma nenhuma. Essa redução drástica de quase 10% desses apoiadores acendeu aí a luz vermelha do Palácio do Planalto. Os assessores mais próximos do presidente tentam, de todos os modos, mudar o seu comportamento, evitar suas falas de formas drásticas e, acima de tudo, que ele se posicione como uma liderança nacional nesse contexto. No meu ponto de vista, a falta aí de assumir a situação grave em relação à pandemia, a indisponibilidade em liderar um plano nacional, uma coordenação nacional, acabou afetando gravemente Bolsonaro. E esse afetar grave afeta inclusive a sua reeleição. Os números das pesquisas que serão divulgadas na próxima semana, a qual eu tive acesso e estou trabalhando, mostram um crescimento ainda maior da rejeição do presidente, dos que o aprovam e, acima de tudo, do seu comportamento na pandemia. Esses números que devem ser divulgados aí por vários institutos devem ainda também arrefecer a guerra política que já se instala no Brasil. A fala do presidente da Câmara dos Deputados, inclusive citando aí mecanismos que a Câmara tem para tentar ordenar o país, no meu ponto de vista é uma fala responsável.
A Câmara dos Deputados, ela ecoa aí o sentimento da sociedade. E a fala de Lira é justamente já dos números apresentados pelas pesquisas e do comportamento do mercado financeiro que começa a abandonar Bolsonaro. Lira vem tentando, há 2 semanas, contornar essa crise e ajudar o Palácio do Planalto. Foi dele a indicação para o presidente Jair Bolsonaro da médica Ludmila Eisen para assumir o Ministério da Saúde. Com a negativa de Bolsonaro e a apresentação do nome de Queiroga, que foi indicado pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, Lira ficou bastante aborrecido e foram ouvidas várias queixas dele junto aos parlamentares mais próximos. O presidente Lira, que vinha até aqui assumindo uma postura conciliatória, tentando ajudar o Palácio do Planalto, passou desde a última quarta-feira a assumir uma postura mais contundente, uma postura maior ali que a sua liderança exige devido à pressão que ele vem sofrendo na própria casa, que ele vem sofrendo no meio político e que ele vem sofrendo também no mercado. No meu ponto de vista, Lira age de forma correta ao dar um sinal do Legislativo ao presidente da República, ao tentar mostrar que ainda há chances e que ainda é hora do presidente mudar o seu comportamento e assumir a liderança que ele precisa assumir. No próximo bloco, nós vamos discutir aí o imbróglio envolvendo o parlamento e o ministro Ernesto Araújo. O saldo trágico da pandemia e a baixa em que vive o presidente da República trouxe grandes movimentos ali na seara política e no mundo parlamentar em relação aos ministros da presidência da República que hoje contribuem aí para essa situação de conflitos e confusões em que vive o Brasil. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, de forma clara, falou no Senado que o Senado e o Congresso Nacional não está satisfeito com o ministro Ernesto Araújo. Porém, cabe ao presidente da República decidir a sua permanência ou não. Pressionado pela situação, o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, se dirigiu até o parlamento para conversar com deputados e senadores e explicar aí a condução da compra de vacinas e toda essa organização que vem sendo tratada pelo Ministério das Relações Exteriores. Senadores e deputados não ficaram satisfeitos e, na reunião, propuseram, inclusive, que o ministro deixasse o cargo. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, é um dos mais próximos do governo Bolsonaro, é um dos mais próximos do filho do presidente e é um ministro, inclusive, que reza a cartilha pregada por Bolsonaro e seu grupo político. Ernesto Araújo tem, no meu ponto de vista, diminuído muito a importância do Ministério das Relações Exteriores. O Brasil tem por tradição, desde o Barão do Rio Branco, uma diplomacia muito competente, uma diplomacia muito respeitada, uma diplomacia de construção de consensos e de diálogo com o mundo inteiro. A partir de Ernesto Araújo, várias pontes foram destruídas e essa diplomacia mudou-se rapidamente. Criou-se aí uma diplomacia de conflitos, de narrativas falsas e de muita confusão. O Poder Legislativo, já posicionando de forma firme, está exigindo aí a saída do ministro Ernesto Araújo. O saldo da gestão Ernesto Araújo trouxe aí bastante distorções na relação do Brasil com a China e na relação do Brasil com os Estados Unidos. E com os Estados Unidos vem inclusive a questão aí das vacinas sobressalentes, como o caso da Pfizer. Todos esses conflitos atrapalham a vinda de insumos da China, que o Brasil tanto precisa e que já estão escassos, e também mais vacina dos Estados Unidos. O que o parlamento está enxergando nesse momento é justamente essa situação. Ernesto Araújo, hoje na condição de ministro das Relações Exteriores, é na verdade um contraponto e uma dificuldade aí para o diálogo com a China e com os Estados Unidos. Deputados e senadores entendem que a mudança de ministro e a mudança de rumos no Ministério das Relações Exteriores pode voltar aí à reconstrução desse diálogo com a China, tão importante como eu falei na questão dos insumos, e com os Estados Unidos, que pode ser um grande parceiro do Brasil na vacinação. E aí a gente sair dessa situação de poucas vacinas e de poucos brasileiros sendo vacinados até agora. No meu ponto de vista, Rodrigo Pacheco e o presidente Lira
estão afinados no discurso da mudança dos ministros que hoje, no ponto de vista do Legislativo, atrapalham a gestão do presidente Jair Bolsonaro, atrapalham aí a posição que o presidente Jair Bolsonaro precisa assumir de liderança nacional no combate ao Covid-19. Essa movimentação do parlamento, como falamos no primeiro bloco, ela começou aí com o pedido para a saída do ministro Pazuello. A saída do ministro da Saúde nesse momento foi, na verdade, ali uma movimentação criada no Legislativo. No meu ponto de vista, Ernesto Araújo deve sair sim. A sua situação é insustentável e acredito que nas próximas horas o presidente Jair Bolsonaro deve estar organizando uma colocação para ele, que pode ser uma embaixada fora do Brasil, e anunciando aí o nome do novo ministro. E nessa fila de insatisfações no Legislativo, o próximo é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cujas movimentações do Ministério, segundo legisladores que eu ouvi, atrapalham em muito o governo e trazem dificuldade nas relações do Brasil com os Estados Unidos. Salles deve ser o próximo a ir para a bandeja aí exigido pelos parlamentares. No próximo bloco, eu vou contar para vocês uma experiência de sucesso no programa de combate à pandemia que eu tive a satisfação de conhecer na República Dominicana. Muito tem se falado no Brasil que essa situação trágica da pandemia está igual em todos os países do mundo. Isso não é verdade. Nós sabemos que a Finlândia, nós sabemos que a Nova Zelândia, os Estados Unidos agora com Biden, alguns países aqui da América do Sul, como o Uruguai e o Chile, estão conduzindo muito bem a pandemia, com saldo já pequeno de contaminação e de mortos. E eu afirmo isso para vocês porque tive a satisfação de visitar um país na semana passada, numa missão internacional, e pude constatar pessoalmente que essa tragédia de mortes e essa tragédia hospitalar que nós estamos vivendo, ela é resultado sim de uma falta de coordenação nacional, ela é resultado sim da falta de planejamento e que a ausência de vacinas, ela foi sim uma falta no momento em que precisava se agir, uma falta de ação. Eu estive na República Dominicana e pude conhecer a excelência do trabalho que está sendo feito naquele país de combate à pandemia. Lá, o presidente dominicano criou um gabinete de combate ao Covid-19 e esse gabinete ele é coordenado pela vice-presidente do país, a doutora Raquel Pena. Ela vem fazendo um trabalho brilhante de coordenação com as províncias, de coordenação com os governos locais e de coordenação, inclusive, da questão da vacina. A República Dominicana hoje já vacinou mais de 10% da sua população. E só esse saldo aí, esse percentual de vacinação, ele já foi suficiente para contribuir com a diminuição da contaminação e a diminuição, inclusive, de mortes. A República Dominicana é hoje um país que tem um dos menores números de mortes do mundo. E isso por quê? Porque a vacina lá está funcionando de forma exemplar. Ao criar o gabinete de combate ao Covid e colocar a vice-presidente na coordenação, o presidente da República retirou ali do Ministério da Saúde esse peso que seria. O Ministério da Saúde, ele na verdade é parceiro nesse gabinete, no que se trata do Covid, e ele continua ali tratando das suas outras ações de saúde que não podem parar. Os outros ministros de Estado, cada um na sua área, também cooperam com esse gabinete. E o resultado, eu afirmo para vocês, é um resultado profícuo. Na República Dominicana hoje, o comércio está aberto, a vida está voltando ao normal aos poucos devido ao baixo número de contaminação e o baixo número de mortos. O que eu senti lá é que a ação do Estado tem controlado a pandemia. E esse tem sido os outros exemplos que eu tenho lido, como os casos da Finlândia, da Nova Zelândia e do Chile. Narrativas falsas faz com que a gente aceite aí esse alto número de mortes. Narrativas falsas, até que não chegue na gente, faz com que aceitemos aí o que é dito em relação à pandemia. Inicialmente que era uma gripezinha e que tudo passa. O que nós precisamos entender é que nós estamos diante de uma grave crise sanitária. O que nós precisamos entender é que muitas pessoas morreram, e muitas pessoas, inclusive, perto da gente. O que nós precisamos entender é que a ação política é, sim, responsável pela tragédia que estamos vivendo. Eu espero que, a partir de agora, com a criação desse comitê,
com o movimento de lideranças dos diversos poderes em torno aí da criação de um plano nacional de combate à pandemia, que todo esse trabalho tenha sucesso. Eu espero que o presidente da República assuma de verdade a liderança que lhe cabe nesse processo e que o Brasil passe o mais rápido possível por essa dificuldade que afeta a todos nós. Eu quero dedicar esse programa às famílias dos 300 mil mortos que o Brasil perdeu aí até a última quarta-feira. Eu quero dedicar esse programa aos amigos que perdi vítima desse vírus. Vidas interrompidas, famílias dilaceradas, sonhos, carreiras, pessoas que tiveram as suas trajetórias interrompidas em razão do vírus e do negacionismo. A política tem que ser um espaço do diálogo permanente e não da permanente desconstrução. Obrigado por participar do nosso programa, dê o seu like, aperte o sino e até os próximos programas.